Deus abençoe a sua vida. Nós estamos de volta para abençoar a sua vida, para falar ao seu coração mais uma vez. Eu continuo trazendo ao seu coração uma palavra sobre Abraão, o pai da fé. Hoje eu gostaria de tecer mais 2 comentários, ou trazer 2 lições a você a respeito de Abraão como pai da fé. Em nosso último programa nós falamos sobre 2 características que estavam presentes em Abraão, que a palavra de Deus nos diz e que devem estar em nós também. A primeira delas é que Abraão, segundo Romanos capítulo 4, versos 16 a 21, colocou a sua fé em quem deveria colocar. O objeto da fé de Abraão era Deus, não qualquer Deus, não um Deus de palha, mas o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O fundamento da fé de Abraão foi a palavra. A Bíblia diz que Abraão creu segundo lhe fora dito: você será pai de muitas nações. Ele tinha a sua fé posta em Deus, ele tinha a sua fé posta naquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu gostaria de ler novamente o texto e agora tecer mais 2 comentários, deixar com você mais 2 lições que me parecem tão importantes para a nossa vida e que estão presentes em Abraão, o pai da fé. Mas antes eu quero orar por você e pedir que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe esta vida e fala ao nosso coração nesta hora. Dá-nos a Tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Romanos 4, versos 18 a 21, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, sua esposa, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Como já disse, esse texto nos fala sobre Abraão como pai da fé, aquele que foi o exemplo maior de alguém que creu em Deus e por isso foi justificado, se tornou alguém justo aos olhos de Deus, não pelos méritos próprios, não pela sua própria justiça, mas, sobretudo, pela fé que teve em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que nos torna agradáveis a Deus. É a nossa confiança, a nossa convicção em Deus, um Deus poderoso, que nos torna aceitáveis diante do Senhor. Eu gostaria de deixar mais 2 lições desse texto. A primeira, o objeto da fé. Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A segunda, o fundamento da fé. Abraão creu segundo lhe fora dito. Abraão creu porque o fundamento da sua fé era a palavra de Deus. Deus, quando diz, não mente, nem volta atrás no que tem dito. Terceira lição. Esse texto nos diz que havia um combustível da fé de Abraão. Algo que alimentava a sua fé. Algo que permitia a Abraão permanecer crendo. Apesar de todas as circunstâncias contrárias, apesar de, em algumas circunstâncias, talvez não raras, as suas próprias emoções tentassem lutar contra esta esperança do seu coração, da sua alma. O combustível da fé no coração de Abraão está aí nos versos 19 e 20 de Romanos capítulo 4. A Bíblia diz que ele, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta, não fosse alguém alienado, ele levava em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos,
E a idade avançada da sua esposa Sara, ele não duvidou por incredulidade, diz a Bíblia, daquilo que Deus prometera, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé tem um combustível, algo que a alimenta, e não é a murmuração, não é a reclamação, não é levantarmos a nossa voz contra o céu, colocarmos o nosso dedo em riste e acusarmos Deus. Mas o alimento da fé, o combustível da fé, o que faz com que a fé ainda permaneça viva em nosso coração, é a gratidão, é darmos glória a Deus, é dizermos: Deus, eu creio, porque o Senhor já fez muitas coisas na minha vida, o Senhor pode fazer outras ainda maiores. Abraão se fortaleceu porque dava glória a Deus, porque tinha em seu coração o sentimento de que Deus é poderoso, de que Deus é soberano, de que Deus é Senhor das circunstâncias, de que Deus domina e controla os céus e a terra. Por isso a Bíblia diz que Abraão se alimentava, a sua fé era alimentada, tinha um combustível, a gratidão. Gostaria de ler alguns textos da palavra de Deus para você guardar. Efésios capítulo 5, verso 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. E 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 diz: não murmureis, não murmureis. O meu convite a você é que, se você quer ter uma fé viva, uma fé que seja eficaz, que continue alimentada, forte, tenha um coração grato, tenha um coração satisfeito em Deus, e Deus há de suprir cada uma das suas necessidades. A última lição que esse texto nos deixa e que eu quero compartilhar com você é que Abraão tinha uma convicção. Vamos chamar isso de convicção da fé. Porque veja o que diz a Bíblia: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. É o que diz o verso 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A fé por si só já é uma convicção. Mas qual é a convicção da fé? A convicção da fé é que Deus é poderoso. Deus é poderoso para qualquer coisa. Essa é a convicção que movia Abraão. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele é poderoso para fazer com que do corpo já amortecido de Abraão e de Sara viesse o descendente prometido, chamado Isaque. Deus era poderoso para fazer que de Isaque viesse uma nação. Dessa descendência surgissem muitas pessoas, uma nação toda, e que essa nação toda pudesse abençoar todas as famílias da terra. Abraão não viu o cumprimento, mas creu. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Deus considerou isso em Abraão agradável e lhe fez um homem, aos olhos de Deus, justo, pela fé. Por isso eu gostaria de convidar você a guardar no seu coração essas características que estavam presentes em Abraão e que devem também estar em nós. Coloque a sua fé em Deus, que Ele seja o objeto da sua fé. Não qualquer Deus, mas o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Gostaria de convidar você a colocar a sua fé num firme fundamento, que é a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem dito é a verdade e não muda. Dizer a você que é necessário alimentar a sua fé, abastecer a sua fé com o combustível da gratidão, do dar glória a Deus em cada circunstância que envolve a nossa vida. E, por fim, convidá-la
a fazer como Abraão, ter uma convicção de que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Em Hebreus capítulo 11, verso 19, ainda a palavra de Deus diz que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho Isaque dentre os mortos. Deus é poderoso. Guarde isso no seu coração. O meu convite a você é que você esteja conosco em uma das nossas programações na primeira igreja presbiteriana independente de Marília. Nós temos os nossos cultos semanais. Aos domingos, às 10 horas e 20 minutos, temos o nosso culto matutino com a pregação da palavra, oração, adoração. Ainda às 19 horas, temos também um momento de busca da presença do Senhor num culto de celebração, um culto noturno. Às terças-feiras, às 15 horas, às 3 horas da tarde, nós temos a nossa tarde da esperança. E às quintas-feiras, a celebração da vitória, às 20 horas. Você é o nosso convidado. Você é convidado a estar conosco em uma de nossas programações. Procure um dos pastores, fale da sua necessidade, receba uma oração, uma intercessão. Nós temos prazer em abençoar a sua vida e abençoar a sua família. É por isso que existe esse programa, o Momento Água Viva, é para trazer uma palavra de Deus, é para trazer água viva, água da vida, para dessedentar a sua sede, para trazer vida a você que está cansado no meio dos desertos dessa vida, debaixo de um sol escaldante, muito calor. Deus tem para você água viva, que nos dá forças para continuar caminhando. Por isso esteja conosco e nos procure. Nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você mais uma vez. Quero pedir que Deus te abençoe e renove as suas forças em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Feche os olhos onde está. Ore comigo nesta hora ao Senhor em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir ao Senhor que, pela fé, essa pessoa seja alcançada, Senhor, em suas dúvidas e temores, em seus medos, em seus receios. Que o Senhor levante essa vida, fortaleça, renove, cure, liberte, santifique. Abençoa essa família. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, essa casa que recebe a Tua palavra nesta tarde. Eu oro assim, Senhor, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.